Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 28 de março, mais uma sexta-feira, fechando aí mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste aí do conteúdo, considere deixar o seu like, que ajuda muito o meu trabalho desse lado, beleza? E também, pessoal, sempre fico à disposição de vocês lá pelo meu Instagram, beleza? Então, qualquer coisa, só chamar eu por lá, ok? Partindo para o gráfico, tá? Só um aviso antes, pessoal. Ontem eu não consegui gravar o vídeo para vocês, porque minha mãe acabou sofrendo um acidente e eu tô ficando com ela também no hospital, né? Mas enfim, só para avisar vocês. E eu não sei se amanhã provavelmente eu vou conseguir gravar o vídeo também no final de semana. E aí, durante a semana dos fechamentos, eu não sei quais dias eu vou conseguir gravar, tá? Os dias que eu tiver em casa durante esse horário. Eu vou conseguir gravar para vocês, não sei se todos os dias, mas eu vou tentar, beleza? É... O Ibovespa, pessoal, hoje ainda segue corrigindo, né? A gente já havia comentado que devia um pouco mais de correção, dada essa movimentação em linha reta, tá? Acho que tentou fazer o pivô aqui precipitado, tanto que a gente viu que ele não conseguiu romper uma, duas, três, quatro vezes ele tentou romper e não conseguiu, né? Ainda acho que a gente deveria ter ficado um pouco mais ter corrigido um pouco mais, até perdido esse fundo aqui, ó, ter estado um pouco mais para baixo, para depois tentar ganhar impulsão para cima, tá? Mas, claro, se ainda não mudou nada do contexto, segue aqui correção lateral e agora começa a melhorar um pouco mais o contexto, né? A gente já ficou aí basicamente uma semana e meia aqui corrigindo o lateral, começa a ficar mais interessante agora o acúmulo para tentar fazer um novo pivô. Agora sim, de fato, até porque se a gente coloca as médias, agora sim ela começa a bater aqui no preço, né? O gráfico semanal ainda está esticado, né? Amanhã eu vou olhar o semanal aí com mais calma, olha, mas o semanal está esticado, tá? Então, pelo semanal, não seria nada fora do normal se a gente visse uma correção ainda mais para baixo, olha. Nessas regiões aqui do 128,100, né? 128,500 aqui para baixo, tá? Não seria nada demais. Inclusive, seria normal. E aí, claro, né? Se ele rompe o topo ali da sequência, a gente já tem um alvo projetado lá em cima, que é no 136.700, que a gente vê a Ibovespa voltar para o seu topo histórico, novamente renovado lá em agosto de 2024, tá? O dólar segue parado, tá? Apesar de a gente ter uma bolsa para baixo, hoje a gente tem o dólar levemente para cima, só 0,30, mas nada muito interessante, tá? Ainda tá brigando naquela linha de tendência de baixa, cara, de ser só uma bandeirinha, né? Olha, a gente pode considerar isso aqui. Ver se semana que vem a Sona se perde fundo no 5.645. Próximo alvo que eu já tenho aqui para vocês é lá embaixo, né? Olha, 5.550. Dito isso, partindo lá fora, a situação tá feia, hein, pessoal? Nossa, isso aqui me preocupa, hein? S&P caindo hoje 2,10, tá? De fato, bandeirinha de baixa, né? Se a gente coloca as médias, um bonito pullback nas médias. Volta a cair uma queda forte, tá? Para S&P, uma queda de 2% e mais uma sexta-feira caindo feio desse jeito. O próximo alvo que tem é lá embaixo, olha, no 5.300, tá? Se a gente fosse espelhar esse movimento inteiro, seria um movimento ainda maior para baixo, né? Seria, deixa eu só trocar aqui. A gente espelha esse movimento, deixa eu tirar essas médias aqui agora. Vamos trocar aqui a cor. A situação fica mais feia, né? Ele vai jogar o alvo aqui em cima, onde ele já bateu, inclusive, né? Olha. E o próximo alvo, de fato, aqui embaixo. 5.390, que né, já era onde a gente tinha marcado essa região, tá? Então achei que ia jogar mais para baixo, né? De fato, é essa região. E aí, se não se segura aqui, no cenário feio, porque aí só tem fundo lá embaixo. 5.000 pontos, 5.100, tá? Aí a situação fica bem feia. Ai, a situação ficando bem feia aqui, né, cara? Ele aciona mais um pivô de baixo, aí depois dá pra gente projetar esse movimento maior. Mas aí, olha, vamos fazer já, vai. Essa extensão que seria dessa perna 1 de baixa, perna 2 de correção, e aí alvo projetado para baixo. Deixa eu dar um zoom aqui.
Esses são os próximos alvos aí para o S&P. 5.400, que é aquele suporte que a gente já tem marcado, depois bate muito em linha com outra zona de suporte que a gente acabou de marcar no 5.100, 5.190, né? E depois lá embaixo nos 4.800, tá? Um cenário bem feio, tá, pessoal? Bem feio. A gente vê o índice da Nasdaq mais fraco ainda, caindo 2,88, que para o índice é bem forte. Aqui ele já está quase acionando o pivô de baixa, também acionou a bandeira, né? Olha, colocar as médias aqui, olha, um pullback muito bem alinhado e agora entrega mais uma forte movimentação para baixo. Próximo alvo é 16.600, depois lá embaixo, olha, até marcar aqui, que essa é a próxima região que deve ser testada. Os 15.700, tá? O que não é nada agradável de fato, beleza? E alinhado com isso, a gente vê também notícias que não, já não é de hoje, tá? Esse é um outro assunto que nem dá pra gente tratar muito aqui, mas é um assunto que eu gosto de estudar aqui por conta própria já há muito tempo. Mas enfim, que esse cenário no S&P agora, na Bolsa Americana como um todo, a gente vê lá fora, agora chegando aqui também, mas isso já está rolando lá fora há bastante tempo, né? Que seria como uma estratégia de operação psicológica, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. O que que acontece? Está saindo lá fora, na Europa, avisos para as pessoas se prepararem para, né, alimentos, enfim, para ficar 72 horas em caso de queda de energia, enfim. Então começa a sair essas notícias, começa a sair esses burburinhos, a gente vê a bolsa lá fora caindo. Só se eu pudesse dar uma dica para vocês, bastante atento aí, tá? Porque a situação não tá muito legal não, beleza? Mas enfim. O Brand, tá, pessoal? Deixa eu tirar essas médias agora. Agora sim ele pode armar um pivô, né? Ele faz uma perna de alta, ele rompe linha de tendência de baixa, ok. O que ele precisa? Agora de um pivô. Ele já está corrigindo um 2. Hoje vai para o terceiro dia. A partir daqui, se ele rompe topo, ele aciona um pivô. Tá? Então, pullback bem bonito em cima da média. Se ele aciona o pivô, próximo alvo $76, depois os 81. O minério de ferro segue totalmente congestionado. Tem suporte lá embaixo nos $95, tem resistência no 109. DXY também volta a cair. Se ele perde fundo no 103, abre alvo lá nos $100. O DAX segue bem feio, corrigindo o lateral em topo. O Hang Seng, nada demais ainda, pode ser só um pullback para acionar um pivô, né? Para acionar um pivô de baixa. Bolsa da Rússia agora sim pivota para baixo, olha, vem já, fechou gap e volta para a tendência principal aí de baixa nesse momento, tá? O Dow Jones também não poderia ser diferente, né? Então a gente vê o S&P, Nasdaq caindo, Dow Jones, que é o setor elétrico, também. Né? Então cai aí 1,81, próximo alvo agora de fato aos 40.200, tá? Deixando um cenário bem feio para a Bolsa Americana. O ouro volta a subir, ou seja, né, o que a gente já vem comentando com vocês há um pouco mais de tempo, né? Esse cenário de estresse no mercado lá fora americano, o sentimento pesado, né, de incerteza, a gente vê o ouro subindo, ou seja, já vem alertando vocês que isso é um sinal de alerta, tá? Então, mais um ponto aí para a gente ficar atento, o ouro hoje renovando máxima histórica na casa dos $3.080, acionando mais um pivô de alta, um movimento bem bonito, né? Porque tá tão forte o ouro que ele rompe a resistência do canal de alta, olha, ou seja, isso é bastante força de movimento, tá? O próximo alvo amplo lá nos 3.255, ok? Prata quase bateu nosso alvo também da análise que a gente fez desse pivô, né? Ó, projetado lá na região dos $35. Segue subindo aqui, movimento bonito. Rompendo os $35, aí sim ele ganha bastante espaço livre para trabalhar, quem sabe entregando uma movimentação mais direcional, tá? E aí aquela, né, meus amigos? S&P, Bolsa Americana com sinal de incerteza, as criptos sofrem bastante, tá? Então a gente tem o Bitcoin voltando a cair na casa de 4%. Também aquela possibilidade de bandeira lá do S&P se concretizando aqui. Essa retração a gente pode tirar porque ela já bateu nos 3 pontos. Próximo alvo agora de fato é voltar lá para aquela região que eu já vinha comentando com vocês, que é na zona dos $70.000, tá? Vou até marcar aqui, olha. Essa região aqui, ó. Essa é a próxima região que o Bitcoin deve buscar, que é aquela média móvel de 20 lá no gráfico diário, ok? Abaixo disso, no gráfico mensal, perdão. Abaixo disso já começo a me preocupar ainda mais
principalmente esse sinal de alerta por conta dos mercados americanos, que vem caindo, o cenário do que eu comentei que vem sendo falado lá na Europa, mas que só chegou aqui agora, e a questão do ouro subindo, tá? Então, assim, bastante atenção. Até eu, com esse cenário agora, vou começar a repensar minha posição em algumas criptos que eu tenho, e estou pensando seriamente em começar a fazer um pouco mais de caixa com as posições que eu tenho, beleza? Mais relacionado na questão ali do Ethereum, tá? As altcoins, a maioria delas ali eu vou manter, até porque não é um valor que não vai fazer muita diferença, né? Eu não vou precisar usar agora. Então também não vejo sentido mais nas altcoins, tá? Minha preocupação é mais com o Ethereum e mais na questão ali do Bitcoin para fazer um reajuste de posição, ok? O Ethereum aí sofre bem mais, né? De fato, acionou aquela bandeira de baixo. O próximo alvo para o Ethereum é 1.500, tá? Então 1.500 é o próximo suporte lá de Ethereum, tá? Ele perde toda essa consolidação aqui de range amplo e agora aciona a possibilidade de ir lá embaixo no 1.500, tá? Um cenário aí bem feio, né? Principalmente se o Bitcoin for de fato lá para 70 mil dólares, o Ethereum vai sofrer bem mais, né? E aí, é claro, o restante sofre ainda mais. Polkadot, uma queda de 7%, mas ainda não perdeu toda essa consolidação de range amplo. Temos a VAX, que volta a cair. Se perder fundo nos 15 dólares, aí a situação fica feia, porque não tem outro suporte forte aqui, tem vazio gráfico. AVE também aciona a bandeirinha de baixa, né? Olha, e também o canal de baixa já bem estruturado. Próximo alvo, voltar para os 126 dólares. Ondo, 0,83 centavos de dólar. Tá com cara também de armar mais um pivô de baixa e o alvo é lá 0,54 centavos de dólares, tá? E Link também acionando o movimento aqui, né? Olha, a gente tinha comentado a possibilidade de jogar lá em cima, perdeu força, deixou topo mais baixo, cara de bandeirinha. Se perde esse fundo nos 11 dólares, o alvo é os 9,27. Bom, e são essas, né? Voltando para nossa bolsa, pessoal, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pelas solicitações, pelo feedback. Fico feliz em saber que eu estou ajudando vocês. Lembrando que se você é do outro lado gostaria de ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise sempre para o dia seguinte, beleza? Cogna, tá, pessoal? O destaque aí de hoje, uma alta de 4,40, tá? Um papel bem bonito. A gente comentou de compra aqui, né? Olha, aqui embaixo, aqui pelo diário foi aqui embaixo, aqui foi pelo semanal, para trazer até aqui em cima. Deu 16, deu 17%, né? E agora acionou um novo pivô, olha, do novo pivô até o momento, pagando aí mais 10, tá? Se a gente joga as médias, olha que movimento bem bonito e alinhado. É o que eu falo para vocês, tá? A questão do contexto, né? Olha a abertura de leque das médias, olha. Como é que vem acompanhando essa movimentação? Tanto essa movimentação aqui embaixo, que foi que eu trouxe para vocês, que deu 17%, foi alinhado com as médias, pullback de troca de polaridade nesse antigo ponto de resistência dessa congestão, que depois funcionou como suporte desse pullback, que deu entrada com stop curto e alvo longo, e até a outra entrada muito bonita aqui, olha, que foi esse pivô também alinhado, né? Olha, média móvel de 9, média móvel de 20 próximos, pivô foi embora. Então esse aqui é o melhor dos mundos, ok? Se a gente olhar lá pelo gráfico semanal rapidinho, ganha bastante espaço. O próximo alvo é aqui, ó, 2,42, que seria buscar média móvel de 200 no semanal, basicamente nesse último fundo aqui também, que agora serve como resistência num eventual reteste. Tá bem bonita a movimentação de Cogna. BIF3 também aciona novo pivô. Nessa aqui eu estava aguardando um pouco mais de correção pelo semanal. Já acionou pelo diário. Está com volume comprador, né? Não foi um pivô xoxo. Ganhou média móvel de 200, o que mostra bastante força. A gente pode agora começar, para quem está posicionado na posição. Essa aqui, infelizmente, eu não peguei nada em BIF, tá? Mas eu comentei aqui com vocês, né? BIF3 cravou aqui o alvo de 200% dessa congestão espelhada para cima, o próximo alvo 6,72. Quem está posicionado
em BIF3 em qualquer parte dessas movimentações, olha, né? Então já teve aqui outro stop, outro ajuste de stop, e agora com esse pivô de alta, novamente, quem já está posicionado, já fez saída parcial e trabalhando para o curto prazo, pensando em fazer o gerenciamento da posição, já tem um novo fundo para deixar o stop aqui, olha, né? A partir desse pivô de alta, novo stop aqui técnico ajustado, e aí tentar carregar mais para cima, beleza? Bonita movimentação aí para quem pegou, parabéns. Vamos 3, aí entra a correção, né? Olha, exatamente em região de topo anterior, então bate, não consegue romper, faz o processo de correção. Tem um gap aqui embaixo para ser fechado. E agora já não tem mais nada para fazer, nem na compra e nem na venda. Tá? Se ele para aqui e deixa fundo tentar armar pivô, aí sim tem uma possibilidade, mas nesse momento, mais nada que me agrade. Tá? A gente pegou o movimento aqui embaixo, né? Olha, até aqui, ó, chegou a pagar 21%. Pecar, não acho nada. Papel estrutura aí uma grande consolidação, né? Uma congestão com range amplo, então não vejo nada para fazer, tá? Aqui para fazer alguma coisa só lá na extremidade da resistência ou aqui no suporte. Por enquanto, no meio do caminho, nada. Prio 3 a gente comentou de compra aqui, né? Olha, no rompimento da máxima, no pivôzinho aqui com stop aqui embaixo. O papel chegou a andar 2,5%, né? Ainda não andou muito. Só que tem média móvel de 200 aqui nessa região, tá? Gráfico semanal em cima da 20. Não tem nada muito que me agrade agora, tá? Quem já entrou aqui, olha, nessa barra, nesse engolfo de alto, o stop tá lá embaixo. Aqui no momento eu não vejo mais nada para fazer, tá? Quem já está posicionado é só ajustar o stop para cá, olha. Inclusive, nesses casos, até quem entrou aqui já, olha, com o stop aqui, agora que ele deixou esse novo fundo, já pode ajustar para cá, olha. Já pode ajustar para cá. Se ele voltar a subir, você busca uma parcial nessa região dos 42 reais, já com o stop aqui ajustado, tá? IVVB11, a gente acabou de comentar, tudo que eu falei no S&P 500 vale para IVVB11, né? Porque ela replica o índice do S&P 500 na nossa bolsa. Praca também dando venda, né? Então médio prazo ainda o papel trabalha em alta, vamos ver o semanal. Já vem cortando, já vem querendo quebrar essa estrutura de alta também, passando para baixo da média móvel de 50, começa a ficar um cenário bem feio. Primeiro suporte que deve ser testado é essa região aqui, ó, um pouco mais para baixo, dos 337, e depois lá embaixo 325, tá? Só para efeito educacional, pessoal, olha o que eu comento do contexto das médias da abertura de leque, olha esse exemplo em IVVB11 aqui, que coisa linda, aqui embaixo, olha. Olha as médias juntas. Quando ela arma e estrutura uma tendência, nesse caso de alta, ou seja, uma movimentação de alta, seguidas de fundos ascendentes e topos ascendentes. Médias todas juntas, olha. O que acontece quando ele estrutura a movimentação de alta? Movimentação de alta, correção, pivô. Olha como essas médias vêm alinhadas, ó, as três. Ó, abertura de leque. E elas vão subindo. Quando começa a se distanciar muito uma da outra, olha, esse também já é uma análise de contexto que você pode interpretar como perda de força daquele movimento. Tá? Então, quando as médias começam a se afastar muito uma da outra, e você vê no preço uma diminuição no volume, aqueles movimentos que deixam mais congestionado, ele tenta romper topo, falha, tenta romper fundo, falha, já começa a ficar atento, tá? Esse também é um ponto de leitura interessante, mas só para mostrar para vocês, olha, quando existe essa abertura de leque, é o melhor dos mundos para montar a posição, ok? Significa que vai dar certo todas as vezes? Não, nem essa e nenhuma outra estratégia, mas esse é um dos contextos que eu gosto muito de entrar, e quando tem todo um desenho técnico ali alinhado para uma entrada, e ainda assim com esse contexto das médias alinhadas, é o melhor dos mundos, tá? Que é o que eu sempre tento trazer aqui para vocês e fixar nesses detalhes, beleza? Porque ajuda bastante, muito mesmo, de verdade. Principalmente esse contexto no semanal, para você buscar entradas passando um pente fino no gráfico diário, às vezes em uns 60 minutos, acaba ficando muito legal, muito interessante, você consegue ficar muito bem posicionado, alinhando a leitura de gráfico semanal com gráfico diário e 60 minutos para operações mais de curto prazo, beleza? Blau 3, cara, aqui tá bonito o movimento, olha lá, ó. O que que a gente tem? Acabei de falar, ó. Médias emboladas, tem uma congestão. O que que ele faz? Primeiro movimento de alta, puf, dá uma pancada, rompe todo esse pico de resistência. Médias, resistência dessa congestão, o que que ele faz? Volta para corrigir, olha.
Onde que ele está? Em cima das 4 médias, né? Nem só das duas, de 4 médias, e ainda o contexto dessa resistência da congestão servindo como suporte, o que pode ser uma troca de polaridade se ele confirma o pivô de alta. Tá? Então, olha, média móvel de 9, de 20, 50 e 200 aqui certinho. Cara, rompeu a máxima aqui, ó. Eu vejo a possibilidade de compra, um stopzinho na mínima, que seria aquele trade de correção. Tá? E o pivô é só aqui em cima, se ele arma esse pivô aqui, olha, tem um movimento bem bonito para ir buscar esse topo anterior, tá? É o que eu vejo. Deixa eu ver o semanal. O semanal tá ok também. Exetec, no momento, cara, acho que já foi a melhor oportunidade, tá? Acho que eu cheguei a comentar aqui, olha, o papel chegou a andar 8, mas depois devolveu, né? E depois subiu em linha reta aqui, não deu para pegar. Só que eu não gosto dessa barra aqui, ó, depois de já ter entregado o movimento de alta. Mas é uma barra sinistra, com volume comprador monstruoso. Vamos ver se está em divergência de baixa. Tem uma leve divergência. Deixa eu ver aqui. Tem uma divergência também. Por enquanto não me chama nada a atenção, tá? Pelo semanal eu esperaria corrigir. Se fosse para pensar em compra, teria que deixar corrigir um pouquinho mais. E aí a gente pode usar como base essa barra e passar uma fibo dentro dela, que eu já mostrei isso para vocês. Uma correção ali para a região dos 14,40, 14,15, tá? Quem sabe até 13,83. Mas no momento não vejo nada muito interessante, não. Algo que seria, deixa eu ver se é correção pelo semanal, seria a correção no semanal, né? Muito esticado da 9, em cima da média móvel de 200. Aí não tem como operar, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Tem que esperar corrigir. Olha, se fosse para fazer alguma coisa aqui, eu venderia com stop na máxima, um pouquinho acima da 200, mas comprar aqui não, tentando buscar uma aproximação pelo menos desse antigo ponto de resistência aqui como um suporte, que já daria 4,21, né? E até média móvel de 9, um alvo aí de 8,30, tá? Mas é um papel sim para ficar atento, ok? Apesar de não entender que tenha nada para ser feito agora, é um papel que vale a pena uma atenção, porque ele começa a ganhar corpo, tá? Tem que ver como é que vai reagir, se a nossa bolsa volta a ganhar fluxo comprador na semana que vem. É um setor, né, é um ativo que pode sim entregar algum movimento aí interessante, tá? E RDOR, cara, provavelmente é um papel que eu vou trazer amanhã. Acho que eu comentei de possibilidade aqui embaixo, né, olha. Aqui embaixo, no diário agora, cara, tem um pivôzinho aqui, olha. O problema é que tem um topo aqui já na cara, né, ó. É tão bonito aqui, olha, se não tivesse esse contexto aqui, olha. O que deixa um pouco mais arriscado, tá? Mas se quiser tentar no rompimento aqui, o stopzinho está aqui embaixo. Mas não é um dos melhores contextos, tá? Vamos ver se tem alguma antecipação aqui. Não, o papel ainda está meio fraco, né? Vou esperar. Melhor aguardar, tá? Mas tem possibilidade de pivô sim. Bom, pessoal, é isso aqui. Vou ficando por aqui. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Enfim, fiquem todos com Deus. Bom descanso aí. E até o próximo vídeo, pessoal.